Tomorrowland, aparece Tesla no filme, junto com Edison. Puxa vida, beleza. É um novo filme de Disney. Da Disney? De Disney. No final do filme eles destroem um equipamento que é muito parecido ao tal de grande olho de Tesla. Isso, e onde que a gente pode ver esse filme? Tem nos todos os cinemas. Eu acho que começou Tomorrowland a estrear, acho essa palavra, ontem que começou a Tomorrowland. Tomorrowland. Aparece Tesla, tudo está de Tesla, é uma cidade do futuro. Eles viajam para o futuro pelo equipamento de Tesla, voltam. Está tudo assim muito bonito. Muito bonito. Então nos cinemas, tá? Eu conectei com essa energia, eu visualizei já São Paulo, essa cidade do futuro. Que maravilha. Eu vejo que São Paulo tem essa vibração mesmo de aceleração tecnológica, tanto que nós talvez podemos salvar ser humano. Quando nós se conhecemos em novembro, eu ainda não tinha lido o livro Sinfonia da Energética primeiro, Se você não tem o segundo também. O segundo o senhor me deu, aí eu li. Te dei? Eu li, sim. Mas eu acho esse livro primeiro tão importante para o mais importante é que é a base. Isso. É que não cabia todo o material no livro só. Então eu achei que depois ia ficar um calhamaço muito pesado para qualquer leitor. Falei, eu vou fazer primeiro o número 1, depois o número 2. Que o segundo volume é as aplicações práticas. Como engenheiro eu sou prático. Porque não de nada me interessa saber as coisas belíssimas, se não funciona, e se não se usa para nada, não serve. Então eu sou sempre prático. Tesla também era prático. Prático, exatamente. 300 patentes, ele não gostava de teoria, mas para mim resulta muito mais do que 300 patentes. Para mim resulta 1116 patentes. Não sei quem me deu esse número, mas eu acredito mais em 1116 patentes, porque o Tesla era um vulcão de ideias, que surgiam uma atrás da outra, uma atrás da outra. Era uma monstruosidade, quer dizer, de um bom sentido. Mas um anjo? Exatamente. Esse bom sentido era com certeza extraterrestre. Sem dúvida alguma estava fora do tempo dele, séculos na frente. Tá?
Então, o senhor ficou tão contente que nós fundamos o Instituto Tesla no Brasil. eu fiquei. Em 2012, ficamos 2 anos em Brasília, fazendo laboratório, expandindo essa visão no Brasil inteiro. Eu viajei dando palestras. Ótimo. Aí hoje em dia nós estamos juntos aqui em São Paulo, eu mudei para São Paulo. Que bom, Nós ótimo. estamos fundando a filial do Instituto E Tesla em São Paulo. quando ele me falou, eu fiquei todo contente. Falei, opa, agora você pode trabalhar bem, porque em Brasília é longe. Sim, Então, sim. E todos os recursos humanos e recursos para quem financeiros tem tudo aqui. que aceleram nosso trabalho. Eu viajei para Curitiba, nós vamos fundar também mais uma filial, tem umas pessoas que têm uma visão... Em Curitiba eu tenho um público meu lá. Aham, isso é importante. E sempre que eu vou para Curitiba, esse é o Fufi. Esse é o Bruno da Pomerânia, tá vendo? Esse é meu bebê, fala. Bonitinho. Esse é maravilhoso, esse cachorro. Ficou com vergonha, eu acho. Então também está em Curitiba. Viu, Mara? Em Curitiba a gente tem um público lá, né? Que a gente vai para todo ano a gente ia 2 vezes por ano fazendo palestras para todo esse pessoal. Esse pessoal me conhece muito, me respeita muito. Eu adoro Curitiba, que tem um público maravilhoso, que sempre me recebeu muito bem. Então, também como escolha acho Curitiba excelente. Bom, eu acho que não precisa anunciar muito para nossos amigos da rede do Instituto Nikola Tesla no Brasil. Nós estamos entrevistando hoje o professor Salvatore Di Salvo, professor universitário, cientista internacional em geobiologia pelo International Biographic Center de Cambridge, Inglaterra. Nasceu na Itália e, após se formar em engenharia na Academia Aeronáutica em Nápoles, mudou-se para o Brasil em 1953. Na verdade não foi assim. Na verdade eu não me formei lá. Eu comecei os estudos na aeronáutica, na Academia Aeronáutica, mas depois vim para cá e me formei aqui em São Paulo. Então minha formatura é pela FEI de São Paulo. A FEI faz parte da Pontifícia Universidade Católica, naquela época era da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Mas eu me formei aqui em São Paulo. Pela engenharia química? Engenheiro químico. Sim. Porque eu queria ser engenheiro aeronáutico, que a minha paixão é voar. E gostava de voar. Mas quando cheguei no Brasil, o ITA era o único instituto que formava engenheiro aeronáutico e precisava ser engenheiro, precisava ser brasileiro nato. Eu não era naturalizado, não pude fazer. Então escolhi química porque era a segunda opção, digamos, na escolha da profissão. E me dei bem como engenheiro químico e como professor também. Agora, infelizmente, estou aposentado. Mas aí como uma experiência incrível. Eu, quando eu cheguei no Brasil procurando potenciais parceiros e pessoas sábias sobre a visão e trabalho de Nikola Tesla, eu fiquei perplexo com a quantidade de informações que o professor divulgou no público nos esses 3 livros, Sinfonia de Energética, 1 e 2, e Energia Cósmica, e você, onde tá aí. Você relata vamos falar, coisas mais futurísticas de Tesla. Eu, como sou engenheiro e representante de uma instituição, às vezes eu não acostumo falar umas coisas que são tão fora do entendimento da ciência, ainda hoje, esse ano. Eu sei. A Tesla estava disparada bem na frente, bem muito longe. Muito longe. Eu sou o maior admirador de Tesla. Infelizmente, o ser humano é tão cretino nesse sentido, porque, por exemplo, bloquearam um gênio como aquele. Um gênio como aquele nunca poderia ser bloqueado, porque onde teria chegado a gente nem imagina se tivesse deixado ele ser o que ele gostava de ser, inventor e gênio. Infelizmente, muitas informações saem assim pelos filmes, até documentários no History Channel, até agora History no Brasil publicou alguns documentários sobre a vida de Tesla e ficou muitas questões desconhecidas. Eu tenho muito respeito para professor que
que tocou exatamente esses pontos que nós vamos falar hoje nessa entrevista, que tratam uma visão da ciência cósmica mais abrangente, mais longe do que mais sistema mais cartesiano mais da cósmica, ciência de hoje. Exatamente, não terrestre, cósmica. Porque o Tesla era um ser cósmico, sem dúvida alguma. E como que o professor chegou a conhecer o tal de trabalho mais desconhecido de Tesla, como, por exemplo, ondas escalares, ondas de Tesla? Porque um dia me caiu na mão um livro de um coronel da aviação americana chamado Eugene Burden. Esse Eugene Burden é um cientista que escreve tão claramente, explicando a palavras o que não poderes explicar matematicamente, que eu comecei a ler aquele livro. Li o livro, achei estranho, mas não dei muita importância. Só depois, uma outra ocasião, estava na casa da minha sogra em Jundiaí e não tinha o que ler, levei aquele livro. Li com muito mais atenção. Aí acendeu o holofote, não foi uma lâmpada, foi um holofote, sabe quando você de repente recebe uma iluminação. Me dei conta, falei, nossa, eu estou tratando não com um cientista, estou tratando com alguém que realmente é digno de toda a atenção. Aí reli de novo, e cada vez que leio esse livro, cada vez eu me aprofundo mais e mais descubro coisas do Tesla. Então aí apareceu o Tesla, apareceu a coisa mais importante que ele encontrou, que o eletromagnetismo que nós seguimos está fundamentalmente errado. Está realmente, fundamentalmente errado. É por isso que os engenheiros desenvolveram toda a parte, digamos, da eletricidade num determinado sentido, numa determinada direção, e perderam de vista o restante. É como quando você olha a árvore e perde de vista a floresta. Não adianta. Uma árvore não é uma floresta, para começar. Então, quando você quer estudar a floresta, tem que estudar a floresta, ou seja, o conjunto todo. Tesla estudava tudo e utilizava tudo. Agora, a facilidade dele era de concentrar a mente dele sobre um assunto, e ele desmiuçava aquele assunto, fazia o desenho, fazia o cálculo mental, e quando botava para fabricar a máquina, para produzir a máquina já estava funcionando. Quer dizer, era um homem fora de série totalmente. Não sei como defini-lo. Essa questão fora da ciência que nos hoje importa mais nas nossas apresentações, por exemplo, na academia, nós falamos muito da história, de patentes, de artigos de Tesla e tudo que ele relatou, que, enfim, deixou ele como um cientista maluco, que ninguém entende, que isso é impossível. Mas hoje, mais de 100 anos depois do trabalho dele, se materializa isso como verdade física. Exatamente. Porque Tesla partiu de um princípio que para todos deveria ser super claro. Uma coisa é uma tratação matemática, outra coisa é a aplicação no campo físico. Tem uma diferença colossal. A matemática permite fazer cálculos, mas na física você faz as coisas funcionar. Essa é a diferença. Então, quando você coloca ondas, por exemplo, como você falou, ondas virtuais, ou como que chamá-las, ondas escalares, o Tesla partiu de um princípio. Ele era prático, ele era um engenheiro praticamente. Então, ele partia do princípio de como utilizar isto. E conseguia. O professor pode nos explicar, por exemplo, o que é onda escalar ou onda de Tesla mesmo? Claro, é a coisa mais importante. Se você tem um sistema de forças atuando sobre alguma coisa física, e
esse sistema de força é tal que a soma de todas as forças que estão atuando sobre aquele sistema é zero, matematicamente você diz que não tem nada atuando sobre aquele aparelho, sobre aquela peça, certo? Matematicamente é zero, porque as forças se anulam entre si e soma total, zero. Então, para a matemática não existe nada, mas na física não. Porque quando você está atuando sobre alguma coisa, esta alguma coisa é submetida a tensões, ou trações, ou pressões. Ou seja, tensões. Tanto para cima como para baixo, numa direção como numa outra. É isso que constitui uma onda de Tesla. Como? Você pode dizer, mas como é que pode? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Considera uma caixa. Uma caixinha. E considera que nessa caixinha tem 4 pontas. Se você atua sobre as quatro pontas, de tal maneira que as 4 pontas estão influindo sobre a caixa, mas somando tudo zero, todas as forças duas num sentido, duas no outro sentido, se anulam entre si, matematicamente é zero. Nenhuma força está atuando. Mas, na verdade, aquela caixa está sendo submetida a uma pressão, por exemplo, ou a uma atração, por exemplo. Tanto faz. Você pode usar no sentido, desde que a condição principal é que a soma de todas as forças seja zero. Então, o vetor zero, que matematicamente todo mundo despreza, porque esse zero não tem nada, não tem força atuando, na verdade as forças estão atuando sim. Estão modificando a estrutura que está sendo submetida ou a pressões ou a tensões. Essa é a diferença. E Tesla descobriu isso. Então, ele diz, a coisa principal é que o eletromagnetismo é simplesmente teórico, simplesmente matemático. Você pode calcular, por exemplo, o volume parcial de um gás pela fórmula PV-nRT, mas esse volume não existe. Porque quando você tem uma mistura de gases, cada um dos componentes daquela mistura ocupa todo o volume disponível. Não tem um pedaço do volume aqui, um pedaço lá, entendeu? Então, matematicamente é uma coisa, fisicamente é completamente outra. E a Tesla partiu do princípio que a coisa que funcionava era na física. O cálculo permite ir até certo ponto. De certo ponto para frente, o domínio é puramente físico. É aí que é a coisa genial. Porque todo mundo pensa zero, então despreza, zero não tem nada. Vírgula não tem nada. Tem sim, como se tem. Ponto zero. Bom, mesmo dizendo a soma zero, mas cada uma das atividades está funcionando, está trabalhando sobre aquela peça, sobre aquele aparelho, sobre aquela pessoa, enfim, qualquer coisa que esteja sendo submetida. Então, se você pega, por exemplo, essa caixa, você sujeita a uma pressão, de acordo tal que as pressões, soma das pressões que atuam sobre a caixa seja zero, a caixa está sendo solicitada, está sendo modificada, está sendo impressa, está sendo esmagada, né? Embora a soma seja zero. Agora, se você inverte o mesmo sentido das forças, tanto num sentido como no outro, você obtém uma onda. Porque você pode aumentar, por exemplo, a pressão, pode depois parar e fazer uma tração. Então você está produzindo uma pressão nesse sentido e depois uma depressão. Isto faz uma onda sinusoidal. E esta é a onda escalar de Tesla. E como que são geradas ondas escalares? O professor conhece os dispositivos que geram ondas de Tesla? Não, eu não conheço porque eu não sou cientista nesse ponto. O engenheiro não chega a conhecer matemática superior. Então eu não tenho o sistema matemático que o Tesla usava.
Tesla usava um método matemático chamado quaternion, que é de extrema dificuldade. Pouquíssimos matemáticos mediram força com os quaternion e muitos deles apanharam. Tanto que dois deles, Gibbs e Evzide, truncaram uma parte dessa tratação matemática, tiraram a quarta parte do quaternion e deixaram apenas os três vetores. Né? O x, y e z, exatamente. Não, eles tiraram, eles mutilaram praticamente o sistema que Tesla usava. Com isso deixaram apenas o cálculo vetorial, que é aquilo que a gente aprende na faculdade. Mas são três vetores. O quaternion tinha uma quarta parte, que era exatamente a escalar. O que significa escalar? Que não tem vetor. Uma grandeza escalar, por exemplo, temperatura. Você não tem a temperatura, não tem direção nenhuma. Por isso, mas é uma grandeza. Você pode medi-la, saber quanto é, mas não tem direção. Então a temperatura, por exemplo, é uma grandeza escalar. Todas aquelas que estão dentro dessa situação, ou seja, conjunto de forças atuando zero, mas as forças continuam atuando, são todas escalares. E como que isso aplica na parte de engenharia? Tesla, enfim, tinha laboratório com bobinas dele. Bom, aí ele ondas superluminais. Sim. Mesmo onda escalar? Porque com as ondas escalares você faz o que você quiser. Porque as ondas escalares não atuam sobre o átomo, atuam sobre o núcleo. Então mudam completamente toda a situação. Inclusive pode mudar a natureza do átomo. O meu livro, que trata das transmutações biológicas a baixa energia, trabalha exatamente com ondas escalares. Muda o quê? Quando tem uma transmutação, você transmuta um elemento químico num outro. Mas o que transmuta um elemento químico não são os elétrons, são as partículas do núcleo que muda. O que muda é o núcleo do átomo. E esse núcleo é sempre atingido por ondas escalares de Tesla. Mas é pouco conhecido como são realmente geradas. É um tipo de antena, uma bobina de Tesla? Digamos, toda essa parte aí escapa do meu conhecimento, porque, como te digo, eu tenho formação até certo ponto. Não fui mais para além porque não entendo. Comprei o livro de Maxwell, por exemplo, com o tratado de eletromagnetismo. Cheguei à página 3 e parei porque não entendi mais nada. Dali para frente, para mim aquilo mas o que me interessa, do ponto de vista engenheiro, não é como se faz para fazer, por exemplo, o sistema de força nulo, ou zero, com o sistema total. O que me interessa é o que acontece depois disso. Feito isso, o que acontece? Aí, como isso pode ser utilizado? Está no segundo volume. Você tem o segundo volume, já te dei. Sim. Para nós é importante para entender os segredos de Tesla para transmitir energia à distância sem perda. Exatamente. E aí... Por quê? Porque Tesla chegou à conclusão de que o que atua, na verdade, não são forças. São potenciais. E tem diferença entre força elétrica ou eletromagnética e potencial. O que é um potencial? Eu estive pensando como é que você pode definir um potencial. Um potencial, basicamente, é uma energia. Mas quando você fala em energia, você pergunta para quem que é energia. Ninguém te responde. Ninguém, inclusive professores universitários, não sabe o que é energia. Todo mundo usa energia e não sabe o que é. É esquisito isso. Mas por quê? Porque a energia se apresenta de muitas maneiras diferentes. Um potencial nada mais é que uma energia, mas eu definiria de maneira diferente. Como um desejo.
um desejo, quer dizer, você dirige seu pensamento, por exemplo, numa determinada direção, sobre um determinado assunto. Você está querendo, deseja fazer alguma coisa. Aquilo é um potencial. Por isso se chama potencial. Não é ainda energia. É o que gera, o que permite que a energia possa ser utilizada. Então, quando você, por exemplo, está pensando em um amigo teu que está doente no Japão, você gostaria de curá-lo. Então você emite um pensamento de cura. Lá no Japão aparece uma força que cura aquele indivíduo. O que você transmitiu? Alguma coisa? Pensamento? Não, apenas um desejo. Um desejo? Apenas um desejo. Esse é um pensamento. Um pensamento é um desejo e pode ser um potencial. O Tesla trabalhava com potenciais. Por isso ele foi tão longe quanto podia ser, porque o potencial não tem... O potencial está aqui no livro, está escrito. Se estende ao infinito, não tem perdas, porque um desejo não é nada físico, não tem nada que se move. O teu pensamento chega lá no Japão, mas chega instantaneamente, ou daqui para a constelação de Andrômeda, também instantâneo. Você pensa em Andrômeda, já está lá. O que está lá? O teu pensamento. O que é o teu pensamento? O teu desejo de estar lá. Isso eu definiria, por exemplo, um potencial como desejo. E o que acontece? Quando você deseja com dois hemisférios. Já se perguntou por que nós temos dois hemisférios e não cerebrais? O planeta tem polo sul, polo norte, eletromagnético, enfim. Porque são sempre dois. Porque são sempre dois. E não... Porque quando você manda esse seu desejo para o seu amigo lá no Japão, você focaliza no teu desejo o teu amigo doente. Então está mandando dois raios. Um para o hemisfério direito e outro para o hemisfério esquerdo. Ambos viajam instantaneamente para lá, sem perda. Porque nada está sendo transmitido. Apenas um desejo. O que é um desejo? Será que isso é interferência de ondas escalares? Isso, exatamente. Quando você chega, os dois raios vão em cima do teu amigo, eles interferem um com o outro. Aí surge a energia que os dois raios estão transportando. Cada um não vale nada sozinho, mas os dois juntos, interferindo, fazem surgir uma energia naquela. Ação. Aí acontece uma ação. Trabalho. À distância e sem perda. Porque o desejo não tem perda. Não está usando nada de físico. Portanto, não tem por que ter perda, não perde nada. Se mantém a mesma potência, a mesma força. A verdade é que um desejo pode ser medido até certo ponto. Você pode ter um desejo que pode se transformar numa mania, um desejo mais forte, pode se transformar numa obsessão, continua sendo um desejo ainda mais forte, mas não deixa de ser apenas um desejo, ou seja, apenas um potencial. Quando você entende o que significa potencial, coisa que praticamente nenhum engenheiro eletrônico já entendeu, a não ser Tesla, aí você pode trabalhar com potenciais. Ele trabalhava com 50 milhões de volts. Mas lógico, porque o que se transmitia não era energia física, era energia apenas virtual. Aí existe uma relação de umas partículas virtuais? Existe. Praticamente você tem vários infinitos universos. Um que nem casca de cebola, né? Um embutindo o outro. Então, cada uma desta camada
tem toda uma situação que pode ser modificada. Como diz Tesla, pulgas sempre admitem pulgas menores. Pulga das pulgas. Então você tem partículas que existem em outros universos e que conseguem entrar no nosso universo. Vai dizer, elas entram e saem tão rapidamente que você não pode nem pegá-la. Isso é que Tesla relatou, as ondas de velocidade infinita, a que distância? Exatamente. Qual é a velocidade do pensamento? Infinita. Instantaneamente você chega onde quer. E será que esse é o modo de nós entendemos a visão remota? A Tesla tinha um artigo onde ele relatou de um invento dele, grande olho de Tesla, com que ele podia enxergar todo o planeta. Professor, por favor, nos explica como é possível enxergar dentro da Terra ou dos oceanos outros universos com grande olho de Tesla. Porque ele podia usar parte dessas partículas virtuais que estão no outro universo, que entram no nosso, são capturadas por elétrons do nosso universo. Aí se torna visível o efeito. Porque cada vez que uma partícula virtual se incorpora a um elétron, o elétron se modifica, porque está recebendo algo mais. E aí pode ser capturado e convertido em energia elétrica. E isso permitia fazer coisa que outros não conseguiam. Energia radiante? Não a energia praticamente é infinita. Existe. Cósmicos. É uma das maneiras com que se apresenta a energia, mas não é só esta. Você tem energia infinita virtual. Ou seja, nos outros universos, que entra no nosso universo e se torna, então, diferente porque é visível, através de luz, calor, etc, etc. E é uma das formas que a energia se manifesta. E essas formas são luminosas? São luminosas, sonoras, tem centenas de maneiras diferentes. Tesla criou globos luminosos no laboratório. Como é possível criar esses globos? Isso eu não sei, porque eu não sou engenheiro eletricista. Isso um bom eletricista pode te explicar melhor do que eu. Eu sou químico. Mas é uma coisa que naturalmente acontece? Acontece, inclusive eu tive a ocasião de ver um globo luminoso deste durante uma tempestade, perto da minha casa na Sicília. É um globo luminoso mais ou menos desse tamanho, como um sol, que vai pulando de lugar para o outro. Um globo fortíssimo, de eletricidade concentrada. Agora, como isso se faz... É um raio-bola? É um raio, tipo raio-bola. Mas isso pode ser expandido, inclusive os russos já têm feito muitas experiências desse tipo, com globos ou semiglobos que aparecem no horizonte, aparecem fora, de repente, numa determinada área. A energia é concentrada naquela área e aí ela se torna visível. É um tipo de um escudo, uma arma defensora? Sim, pode transferir, porque se você faz o escudo de Tesla, você arma uma arma só tudo em volta de uma cidade, por exemplo, pode cobrir uma cidade com uma meia esfera de energia que repele qualquer coisa que chega lá. Míssil, foguete, qualquer coisa, não adianta nada. Bomba atômica, não dá a mínima. Por quê? Porque o escudo ultrapassa a potência da bomba atômica, por exemplo. Que não é pouca, é muita, mas o escudo pode perfeitamente impedir a entrada disso. O interessante são esses relatos de relâmpagos globulares. Esse fenômeno natural acontece que eles passam pelas janelas, então como exatamente. É uma coisa eletromagnética? Sim, passa através da janela, através das paredes,
Porque, Então, tem uma porque fonte, não é nada, tem uma- nada físico. Tem uma fonte no mundo que não é físico. Não, exatamente. São, digamos, manifestações do mundo não físico que está em contato com o nosso físico. De vez em quando ele aparece, se concentra em um determinado ponto, se torna luminoso, e aí você sabe que tem alguma coisa que está acontecendo. Então a energia que se torna plasma, então matéria. Isso, exatamente. Não é isso é o segredo de extração de energia ambiental, energia infinita? Praticamente nós temos fonte de energia infinita. O que o Tesla queria era utilizar exatamente esta fonte. Ele sabia que a energia era infinita e de graça. Quando ele fez a torre, a famosa torre lá, lá nos Estados Unidos, Long Island. ele fez por quê? Porque ele estava querendo fornecer energia elétrica de graça ao mundo inteiro, transmitindo daquela torre para as demais torres e retransmitindo, etc. Sem perda por quê? Porque a energia elétrica se tornava elétrica somente no momento em que passava da parte do estado virtual ao estado físico do nosso tridimensional universo. Mas o senhor, aquele milionário americano lá, JP Morgan. Morgan foi um dos principais autores que impediu o Tesla de fazer, porque não tinha como cobrar essa energia elétrica. Poderia ter cobrado. Imagina um mundo desse, era 100 anos atrás. O mundo perdeu pelo menos os 100 anos de estúpido por causa disso. Se o Tesla tivesse conseguido fazer, este mundo estaria hoje completamente livre de petróleo, de poluição, de gás carbônico, de todos os problemas que estavam conexos com esse problema todos do ambiente, limpo, porque a energia elétrica é fundamentalmente limpa, é uma energia ordenada. O que é energia? Energia fundamentalmente é ordem. Ordem. Diz o Birden, imagine um quarto cheio de libélulas que voam em todas as direções e em todos os sentidos com qualquer velocidade. A maior confusão. Total confusão. Agora, imagina que em um certo momento essas libélulas se organizam todas e andam todas na mesma direção, na mesma velocidade, todas iguais. Nesse lugar onde está tudo ordenado, aparece que aqui se chama energia. E o que é que faz a energia? Ela se transforma em outro tipo de energia. Nessa transformação, ela executa trabalhos e torna visível, torna possível fazer as coisas. Mas termina a energia? Não. E quando se gasta energia elétrica, não gasta, transforma a energia elétrica. O que está sendo emitido é luz. A luz o que é? É energia. Ainda é energia. Só de uma outra forma, mas continua energia. E a lei da conservação da A energia? lei significa que ela não se gasta. O total continua sempre o mesmo. Por isso, você pode usar a energia como quiser, se souber como utilizá-la. Tesla tinha descoberto como utilizar essa energia. Os potenciais. Exatamente, ele usava os potenciais, porque a transmissão de energia via potencial não gasta nada, porque não transporta nada. Quando você pensa no seu amigo no Japão, você manda o quê? Apenas um desejo. E o que é um desejo? Nada. O professor sabe que Fisicamente. nós estamos Mas quando interfere, Tesla trabalhando a fazer a réplica de torre de Tesla aqui no Brasil, pelos patentes dele,
Aí nós entendemos que o Brasil tem uma posição geofísica, geoestratégica muito importante para esse trabalho. Muito. O Brasil se encontra dentro de uma anomalia magnética do Atlântico do Sul. Perfeitamente. Que vai facilitar as coisas. Isso, facilitar esse trabalho. É um fenômeno, enfim, imagina um furo grande no céu que deixa muito mais radiação cósmica, solar, qualquer tipo de radiação, inclusive antimatéria, penetrar na atmosfera e que deixa o ar mais condutivo. A Tesla falava que, enfim, 90% da potência que o Thor transmitia iria pela uma onda da ressonância terrestre. Exatamente. 10% que ele só irradiava no ar. Hoje em dia nós não temos torres de Tesla em São Paulo, na cidade aqui, alimentando nossos carros elétricos, discos voadores de eletropropulsão, nossas casas, computadores, celulares. Imagina um mundo sem fio. Então, ele não utilizava ondas de rádio de jeito nenhum a transmissão de potência elétrica. Mas exatamente. Por isso que está errado. Uma pilha, por exemplo, que se usa nas baterias. Por que a pilha se esgota? Porque você faz um circuito fechado em que a pilha alimenta-se mesmo contra. Ela alimenta no sentido oposto. Então, acaba um momento que esgota. E aí, para. Mas, na verdade, se o circuito fosse feito aberto, em vez de fechado, você poderia continuar utilizando a energia que vem de fora. Já está gravando? E essas armas de russos baseadas nos patentes de Tesla, nós temos, o Instituto tem parceiros em Moscou que trabalharam em cima de patentes de Tesla. Nossa, e quanto? Comprovaram mesmo que a transmissão global de energia é possível. Exatamente. Nós podemos até comunicar instantâneo no universo. Isso. Por que nós ainda nós vivemos esse mundo? Por que nós temos que militarizar essas ideias? Fundamentalmente por uma questão. Porque o homem fundamentalmente é um animal estúpido. Estúpido nesse sentido. Ele tem tudo para ser feliz. Faz tudo para se matar. É o único animal que se mata entre si. Apenas por qualquer razão. Inclusive por qualquer 10 reais, hoje se mata uma pessoa por outra. O animal mata quando tem fome. É diferente. O animal não mata por esporte, nem porque gosta. Mas o ser humano sim. O ser humano tem dentro dele uma semente infernal. Tesla sabia disso, ele destruiu vários aparelhos dele porque ele não quis deixar isso para a humanidade. Exatamente. A Tesla era ser fora de série. Aí a gente tem, no livro, mostra a máquina de Tesla, por exemplo, uma das máquinas mais bonitas, quer ver, dá esse livro aí. Quer ver uma delas que eu acho sensacional. Aqui tem várias máquinas. Esta, bomba de Tesla. Discos, simplesmente discos. Não tem cavidade, como todas as bombas de cavidade. Estas não, são simplesmente discos. E eu vi uma dessa funcionar nos Estados Unidos, lá no congresso de Tesla. Alguém fez essa máquina, essa bomba aqui, e fez funcionar com ar. A bomba só virava por efeito do ar sobre os discos planos. Discos planos. Esses são planos. Aqui. Está vendo? Agora você diz, mas como é que isso é arrastado? Bom, ele só ligou a chave do ar, que estava a 2 atmosferas de pressão, e aquilo fez zim,
30.000 rotações. Praticamente de 0 a 30.000 em questão de meio segundo. Coisa que nenhuma bomba faz. A bomba de Tesla faz. Aqui, ó. Bomba de Tesla, com todos os detalhes. Aí que é o movimento de vórtice, de fluido. De vórtice, exatamente. É o que acontece dentro. Tesla estuda tudo direitinho. A bobina sem ou paz. bomba de Tesla, sem paz. Exatamente, não tem paz. Porque as turbinas têm cavidades que fazem com que o fluido inverta o movimento e aí ele imprime energia sobre a pá. Então ela é muito mais eficiente do que qualquer outra. Absolutamente, porque inclusive você pode bombear não somente líquidos, como líquidos contendo sólidos. E ela não desgasta a bomba. O problema que eu tinha na bomba, na fábrica de Matarazzo, por exemplo, que se usava uma bomba centrífuga para bombear ácido sulfúrico a 60%. O que acontecia era corroer a bomba. Cada 15 dias tinha que trocar uma bomba nova. Esse tipo de bomba não precisa. Porque se forma uma camada resistente entre a pá e o fruto em movimento. E esta camada protege a pá e não desgasta. Bom, no Instituto Tesla, nós, ao lado de projetos de transmissão de energia sem fio, de novas fontes de energia, trabalhamos também com a bioenergia. Nós tratamos equipamentos da bioressonância, análise de campo energético humano, eletrografia. Beleza. Eu sei que o professor sabe muito sobre tecnologias escalares, influência na bioplasma humana. Inclusive eu trabalhei numa instituição na Rússia onde foi demonstrada a transmissão eletromagnética da estrutura de doença. Então a minha pergunta é: isso, será possível controlar células do corpo através do eletromagnetismo? Sim. Sim, se pode fazer. A Kazanachev fez isso. Kazanachev é um russo. Ele fez uma pesquisa sensacional. Esse é o instituto onde eu trabalhei. Isso, exatamente. E essa pesquisa demonstra que se pode atuar à distância, sem nada transmitindo diretamente. Você pode transmitir uma doença para outra cultura de micróbio, por exemplo, e fazer os micróbios se tornar mais virulentos ou menos virulentos, de acordo com o que você quer atuar sobre eles. E o eletromagnetismo que é o meio de transporte, mesmo raios ultravioleta? Mas exatamente. Só que o que é transmitido não é nada eletromagnético. É apenas um desejo, apenas um potencial. Porque você transmite o potencial da doença, estruturada de certa maneira, e esse potencial estruturado se transmite sobre outro organismo e aquele organismo incorpora nos átomos dele, no núcleo dos átomos dele, porque essa energia só atua sobre o núcleo, como eu já disse. Então, quando atua sobre o núcleo do micróbio, o micróbio se modifica. Mas será possível também transmitir a cura? Exatamente, tanto a doença como a cura. Depende do sentido em que você manda a energia, de um sentido ou no outro. O potencial, né? Aqui também fala do Kazanachev aqui. Aqui tem processos de Tesla, são maravilhosos, por exemplo. Que eles dizem que a antigravitação, o avião B2, por exemplo. Eletropropulsão. Eletropropulsão. Isso é no segundo livro. Isso, é no segundo livro. Cura eletromagnética. Da AIDS. É. Exatamente assim. Por causa da chefe. O segredo final da energia livre aqui fala sobre como se faz, como se captura essa energia livre para transformá-la em energia elétrica. Existe só nos Estados Unidos
pelo que consta para mim, existia, alguns anos atrás, 4.800 patentes, 4.800 patentes bloqueadas. Todas permitindo transformar a energia livre do espaço em energia elétrica utilizável para o mundo. Realmente, nos Estados Unidos existe uma lei de segredo de invenção. Isso, tem vários objetivos no lei a proteger do público qualquer patente que relata um aparelho que a deficiência é mais de 80%, painéis solares mais de 20%, e não só nos Estados Unidos, mas nos todos os países que têm contrato militar com os Estados Unidos, que é a Europa, a OTAN, a Austrália, todo mundo tem. O que acontece? Protegem o que já existe. O que eles estão querendo é protelar. Fatalmente um dia vão ter que fazer, porque os recursos do mundo já estão terminando. Enquanto o recurso energético do infinito, do espaço, não. Então, um dia ou outro vai ter que utilizar essa energia. Essas patentes já estão prontas para poder ser utilizadas. É só querer. Existe uma vontade política que é ligada com a vontade econômica. Ou seja, principalmente bancos. Um dos principais é o Morgan. O Morgan está na base da crise de 2008, da crise de 2012, agora da crise de 2015 no Brasil. É tudo o Morgan que está fazendo, lá nos Estados Unidos. Rockefeller, o outro lá, como chama? Rothschild, e todos esses banqueiros de grande renome são todos ligados para bloquear a humanidade. Aí, o Tesla, já nos últimos anos de vida dele, ele começou a descrever uns veículos que utilizam eletropropulsão. Nós temos um projeto de... Aqui tem uma fotografia de uma motocicleta. De uns eletrodos de elétrico que podem ser úteis em umas aeronaves de eletropropulsão. Que já existe. Tesla desenhou um tipo de cilindro qual não tinha asas e que não tinha nenhum propeller, nenhum motor jato. Pouco nós sabemos sobre essa invenção. Ele fazia o que faz o avião B-2. Ele forma um campo elétrico rico de elétrons negativos atrás e na frente é o positivo. Isto faz com que o avião se desloque na direção do negativo para o positivo. E praticamente não gasta energia, não gasta porque a energia vem de fora. Portanto, esse avião, os americanos dizem que ele tem uma certa autonomia. Isto se tivesse necessidade de utilizar, por exemplo, tanque de gasolina ou tanque de qualquer combustível. Mas, na verdade, o que ele usa é a energia que vem do espaço. Mas como que isso? Que é inesgotável. Usa eletromagnetismo das nuvens, tem um impulso, vento de íons, como que ele faz, eu não sei. Como que ele faz, eu não sei. Eu sei que eles formam um escudo na frente e outro atrás. E o avião se desloca nesse sentido. Isso é o efeito Brown. Biffle Brown. Exatamente. Então, praticamente é isso. Quando perguntaram para um general, disse, esse avião é invisível. Sim, é invisível. Mas quando ele voa alto, deixa aquelas estrias brancas no céu, né? Do vapor, do combustível queimado. Dizendo esse problema já foi resolvido, mas não falou como. Porque quando o avião levanta voo, ele levanta voo com os motores a jato normais. Depois que ele chega a certa altura, ele liga esse sistema automático eletromagnético, desliga os motores a jato e aí não deixa traço nenhum. Porque o que gasta é energia elétrica, que não tem... Da atmosfera. Não tem como aparecer.
Então o avião se torna invisível. E com a autonomia ilimitada, porque ele não usa tanque. Não precisa. Ele é abastecido pela própria energia que vem do próprio espaço, que é inesgotável e sem limite. Tesla, pelo que o professor sabe, tinha uma conexão, tem uns relatos que existem no Museu de Tesla, documentos nesses últimos anos da vida dele, onde ele conseguiu conectar eletromagnetismo com gravidade. Exatamente. Ele usa o Kaluza-Klein, um sistema em que ele verificou que quando a energia virtual é captada, ela pode ser transformada em energia elétrica ou eletromagnética, sendo que uma parte vai para a gravitação. A parte que vai para a gravitação é 10 elevado a 42 vezes menor do que a que vai no campo eletromagnético. Então a maior parte da energia que vem do espaço, essa energia virtual que vem do espaço, é utilizada no campo eletromagnético. A parte energética é a mais fraca, por um fator 10 elevado a 42. Agora, quando você bloqueia a passagem da energia para a energia eletromagnética, automaticamente essa energia flui para o campo gravitacional, que aumenta até 10 a 42 vezes, 10 elevado a 42. Isso é um número que não dá para a gente imaginar quanto pode ser, porque 10 elevado a 42, 10 tem 42 zeros depois, quanto eu não sei. E o que acontece? Aí sim, aí você pode ter efeitos gravitacionais tão poderosos quanto quiser. Por quê? Porque a energia disponível é infinita. Mas então, será que na realidade é um tipo de escudo eletromagnético? Pode fazer escudo, pode fazer uma nave se mover, por exemplo, no espaço, para ir de uma estrela para outra, porque você não pode carregar combustível nenhum. A energia que vem é a energia que está no espaço, que é inesgotável e infinita. Portanto, a nave pode se mover como quiser, na velocidade que quiser, não é necessário atingir a velocidade apenas da luz, como diz Einstein. Já os russos perceberam isso, mas é um erro do Einstein, porque a velocidade limite da luz não é limite coisa nenhuma. Tesla falava que as ondas dele se permeiam pela velocidade infinita só quando entram na dimensão mais densa, vamos falar, aqui na nosso ponto de observação de matéria dura, que é o planeta, aí vira esse limite. Exatamente, exatamente. Só no nosso sistema, no nosso universo. Mas a velocidade pode ser qualquer uma. Inclusive hoje tem estudos, por exemplo, de se fazer o seguinte: você pega uma nave e simplesmente modifica a essência do universo na frente da nave. Torna o universo, digamos, mais permeável. E atrás a nave se torna como propulsa. Na verdade, eu sei como posso explicar. É Alcubierre? A nave não se move. O que se move é o restante do universo. Entendeu? E aí você pode atingir a velocidade que quiser. E já está em andamento e já tem experiências que funcionaram. Né? Então, eu não tenho os detalhes todos, porque também não dá tempo. Primeiro e segundo, eu já estou no finzinho da vida, portanto não espero ter suficiente duração para poder saber mais. Mas esse trabalho de professor tão importante, nós queremos captar
para que fica como um patrimônio também, como essa instituição que Mas eu fico à disposição de vocês. Olha, se vocês quiserem fazer trabalhos ou palestras, etc, etc, estou à disposição. Só pode chamar. Agora que estamos perto, aqui Isso, em São Paulo, exatamente. nós vamos fazer trabalhos juntos, porque eu ainda creio, ainda acredito que a humanidade tem uns anos para mudar o jeito de viver, a nossa percepção do universo, das questões tão importantes da ciência cósmica que Nikola Tesla nos deixou ainda desconhecidos, que pode nos não só abrir as portas de melhorar a qualidade de vida de todos os seres no planeta, limpar as doenças, limpar os venenos, limpar a poluição do nosso ar, mas tão como comunicar com outros planos de existência e nos levar nos outros sistemas solares e se não galaxias. Sem dúvida alguma. O trabalho de Tesla é essencial para o futuro. É cósmico. Cósmico. Tesla era um ser sem dimensões. Não dá para quantificá-lo, porque não dá como. Ele supera qualquer coisa. Agora, o que é interessante verificar é que hoje a humanidade está se modificando, mas está se modificando da maneira mais burra, mais estúpida possível, para a violência. Não é por aí. Não é pela violência que se resolve o problema. Não se resolve o problema criando um Estado Islâmico que corta a cabeça de todo mundo. E que resolve com isso? Não resolve nada. Será que tem um jeito também eletromagnético de atingir corações e mentes dessas pessoas a mudar as suas ações, a pacificar? Para mim já estão nascendo diferentes. Já estão nascendo diferentes. Quer dizer, a humanidade já está atuando no sentido que de alguma forma modificar a sociedade humana. Estão nascendo gente já programada e já avançada. Tem gente que com 7 anos está dando aula na Universidade de Medicina, na Índia. 7 anos tem um menino. E está dando aula para os médicos. Quer dizer, já sai pronto. Já nasce pronto. De onde conhece tudo isso? Como Tesla sabia de tudo isso? O Tesla era um precursor. Era um que estava na frente. Portanto, ele chegava antes que os outros. E ele foi tão longe quando conseguiu ir. Não o deixaram ir. Se o deixasse ir, sabe-se lá aonde que ele ia parar. Mas a gente tem evidência de que Tesla foi, junto com Marconi, para Marte, por exemplo. Que já criaram colônia em Marte. Quando aqui ainda se fala de ir na Lua, como sendo um milagre, chegou na Lua. A Lua é um salto de pulga. Marte já é algo, mas parece que Tesla e Marconi já chegaram lá. Os dois ou em corpo mesmo? Não, em corpo mesmo. Porque eles fizeram com um centro no mato da Venezuela, aqui no norte da América do Sul. Tesla e Marconi trabalharam junto. Pena que Tesla morreu em 43, né? Mas se tivesse continuado vivo, nossa senhora. Ele continua vivo, sim. Bom, continua, lógico, porque ele estava tão adiantado que ainda. Então, exatamente. Mas me lamento no sentido que, infelizmente, ele teve que parar, como todo mundo para, mas as obras dele são simplesmente sensacionais. Mais a gente estuda Tesla, mais a gente quer estudar, porque cada vez aparecem novidades e sempre mais impressionantes. Aqui eu coloquei alguns. Parou de novo? Pode continuar? Então, se você vê aqui, tem vários tipos de motores que em conjuntos, motores elétricos com motores mecânicos.
E ele, inclusive, mostra um carro que pode, com um tanque de gasolina, atravessar o continente americano de ponta a ponta, com um tanque de gasolina. Tem aqui o motor, que foi feito de acordo com essa ideia, por uma firma japonesa, que dá 8.000 quilômetros com 1 litro de gasolina. 8.000 quilômetros. Por que não se usa? Porque se prefere gastar o petróleo, que dá o dinheiro agora. Mas chega um momento em que o petróleo termina, antes ou depois. E aí? Aí vão ter que cair exatamente nos trabalhos de Tesla. Porque Tesla abriu o caminho. Foi ele que abriu o caminho. Agora, a humanidade está se modificando. E para mim isso é sinal de que alguém superior está atuando nesse sentido. Porque uma inteligência superior é que pode fazer isso. Fazer nascer gente já pronta para fazer o que deve fazer. Junto no meio nasce um monte de gente que vira bandidos, etc. Mas isso é uma contingência da humanidade de hoje, que se modificou totalmente. Te dou um exemplo. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, em 1953, verifiquei que o Brasil estava com uma deficiência enorme na educação de seu povo. O que me deixou surpreso, porque não se fazia nada para evitar isto. Há 60 e tantos anos, 70 anos, que eu estou aqui, quase 63 anos que eu estou aqui, e continua a mesma canção. Precisa mais professores, precisa mais escolas, precisa melhor pagar os professores, papapá, papapá, papapá. Bom, como representante do Instituto Nikola Tesla no Brasil, muita gratidão, professor, para essa oportunidade, para levar o seu conhecimento incrível sobre o trabalho de Nikola Tesla no nosso programa Sinfonia de Energética. Espero que os nossos seguidores nas redes sociais agora tenham esclarecido uns mistérios sobre a questão de energia livre, ondas escalares. Mais uma vez, gratidão, professor Salvatore Di Salvo. E se você tem uma mensagem para as futuras gerações, para o mundo do futuro? A mensagem que eu posso dar é a seguinte: tenha fé na ciência. Porque a ciência não é só destruição. Isso é apenas o reflexo da humanidade que está se desenvolvendo no sentido errado. Mas nós podemos desenvolvê-la no sentido correto, no sentido que Tesla queria, energético. Temos energia no mundo, temos energia no espaço, temos energia em qualquer lugar, em qualquer tempo, principalmente energia infinita, sem custo. O que será uma humanidade cuja energia não custa nada? Não dá nem para sonhar, porque seria possível fazer tudo aquilo que nós hoje apresentamos como sonho, torná-los realidade. Tendo energia, é possível tudo. Tesla abriu o caminho. Tesla foi um precursor fantástico, porque mostrou o que se poderia fazer, e no tempo dele, ele estava pelo menos 200 anos na frente. Hoje está se redescobrindo Tesla no mundo inteiro, porque por questões econômicas apenas Tesla foi neutralizado. Não fosse por isto, hoje nós teríamos 200 anos na frente. E poderíamos estar fazendo hoje viagens interplanetárias e talvez interestelares. Poderíamos perfeitamente, porque tínhamos tudo para poder conseguir. Não foi conseguido por barragens econômicas.
principalmente os bancos. E, infelizmente, essa é a realidade. Hoje a humanidade está se desenvolvendo no sentido oposto do que aquele que deveria se desenvolver. Mas tenha fé na ciência, porque a ciência pode permitir trazer o universo inteiro para dentro da nossa casa. Isso é a realidade. Tesla permite isto, desde já. Já está sendo feito por alguns engenheiros daqui de São Paulo, por algumas pessoas de grande visão, como vocês que estão levando à frente o Instituto Tesla, que eu acho que era necessário fazer e que vocês estão tornando realidade. E agradeço por isto. Em nome da humanidade. Não em meu nome, mas em nome da humanidade. Tá? Vamos em frente e contem comigo. Aquilo que eu possa ser útil, estarei à disposição. Ok? Muito obrigado pela visita e para mim foi uma extraordinária honra, porque receber uma visita de alguém com um nome como esse é mais do que o desejável. É um sonho. E vocês tornaram realidade. Muito obrigado. Gratidão, professor. Gratidão. Tomorrowland, aparece Tesla no filme, junto com Edison. Puxa vida, beleza. É um novo filme de Disney. Da Disney? De Disney. No final do filme eles destruem um equipamento que é muito parecido ao tal de grande olho de Tesla. Isso, e onde que a gente pode ver esse filme? Tem nos todos os cinemas. Eu acho que começou Tomorrowland a estrear, acho essa palavra, ontem que começou a Tomorrowland. Tomorrowland. Aparece Tesla, tudo está de Tesla, é uma cidade do futuro. Eles viajam para o futuro pelo equipamento de Tesla, voltam. Está tudo assim muito bonito. Muito bonito. Então nos cinemas, tá? Eu conectei com essa energia, eu visualizei já São Paulo, essa cidade do futuro. Que maravilha. Eu vejo que São Paulo tem essa vibração mesmo de aceleração tecnológica, tanto que nós
talvez podemos salvar ser humano. Quando nós te conhecemos em novembro, eu ainda não tinha lido o livro Sinfonia da Energética primeiro, Se você não deu até o segundo também. O segundo o senhor me deu, aí eu li. Te dei? Eu li, sim. Mas eu acho esse livro primeiro tão importante para o mais importante é que é a base. Isso. É que não cabia todo o material no livro só. Então eu achei que depois ia ficar um calhamaço muito pesado para qualquer leitor. Falei, eu vou fazer primeiro o número 1, depois o número 2, que o segundo volume é as aplicações práticas. Como engenheiro eu sou prático, porque não de nada me interessa saber as coisas belíssimas, se não funciona, e se não se usa para nada, não serve. Então eu sou sempre prático. Tesla também era prático. Prático, exatamente. 300 patentes, ele não gostava de teoria, mas para mim resulta muito mais do que 300 patentes. Isso é excelente. Bom, eu acho que não precisa anunciar muito para nossos amigos da rede do Instituto Nikola Tesla no Brasil. Nós estamos entrevistando hoje o professor Salvatore Di Salvo, professor universitário, cientista internacional em geobiologia pelo International Biographic Center de Cambridge, Inglaterra. Nasceu na Itália e, após se formar em engenharia na Academia Aeronáutica em Nápoles, mudou-se para o Brasil em 1953. Na verdade não foi assim. Na verdade eu não me formei lá. Eu comecei os estudos na aeronáutica, na Academia Aeronáutica, mas depois vim para cá e me formei aqui em São Paulo. Então minha formatura é pela FEI de São Paulo. A FEI faz parte da Pontifícia Universidade Católica. Naquela época era da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Mas eu me formei aqui em São Paulo. Pela engenharia química? Engenheiro químico. Sim. Porque eu queria ser engenheiro aeronáutico. Que a minha paixão é voar. E gostava de voar. Mas quando cheguei no Brasil, o ITA era o único instituto que formava engenheiro aeronáutico e precisava ser engenheiro, precisava ser brasileiro nato. Eu não era naturalizado, não pude fazer. Então escolhi química porque era a segunda opção, digamos, na escolha da profissão. E me dei bem como engenheiro químico e como professor também. Agora, infelizmente, estou aposentado. Mas aí como uma experiência incrível. Quando eu cheguei no Brasil procurando potenciais parceiros e pessoas sábias sobre a visão e trabalho de Nikola Tesla, eu fiquei perplexo com a quantidade de informações que o professor divulgou no público nos esses 3 livros, Sinfonia da Energética, 1 e 2, e Energia Cósmica, e você, onde tá aí. Você relata vamos falar, coisas mais futurísticas de Tesla.
Para mim resulta 1116 patentes. Não sei quem me deu esse número, mas eu acredito mais em 1116 patentes, que o Tesla era um vulcão de ideias que surgiam uma atrás da outra, uma atrás da outra. Era uma monstruosidade, quer dizer, de um bom sentido. Mas um anjo? Exatamente. Nesse bom sentido, era com certeza extraterrestre. Sem dúvida alguma, estava fora do tempo dele, séculos na frente. Tá? Então, O senhor ficou tão contente que nós fundamos o Instituto Tesla no Brasil. eu fiquei. Em 2012, ficamos 2 anos em Brasília, fazendo laboratório, expandindo essa visão no Brasil inteiro. Eu viajei dando palestras. Ótimo. Aí hoje em dia nós estamos juntos aqui em São Paulo, eu mudei para São Paulo. Que bom, Nós ótimo. estamos fundando a filial do Instituto E Tesla quando em São Paulo. ele me falou, E- eu fiquei todo contente. Falei, opa, agora você pode trabalhar bem, porque em Brasília é longe. Sim, Então, sim. E todos os recursos humanos e recursos para quem financeiros, tem tudo aqui. que aceleram nosso trabalho. Eu viajei para Curitiba, nós vamos fundar também mais uma filial, tem umas pessoas que têm uma visão... Em Curitiba eu tenho um público meu lá. Aham, isso é importante. E sempre que eu vou para Curitiba, esse é o Fufi. Este é o Lulu da Pomerânia, tá vendo? Esse é meu bebê, fala. Bonitinho. Este é maravilhoso esse cachorro. Estou com vergonha, eu acho. Então também está em Curitiba. Viu, Mara? Em Curitiba a gente tem um público lá, né? Que a gente vai para todo ano a gente ia 2 vezes por ano fazendo palestras para todo esse pessoal. Esse pessoal me conhece muito, me respeita muito. Eu adoro Curitiba, que tem um público maravilhoso, que sempre me recebeu muito bem. Então, também, como escolha, acho que Curitiba... Como sou engenheiro e representante de uma instituição, às vezes eu não acostumo falar umas coisas que são tão fora do entendimento da ciência, ainda hoje, esse ano. eu sei. A Tesla estava disparada bem na frente, bem muito longe. Muito longe. Eu sou o maior admirador de Tesla. Infelizmente, o ser humano é tão cretino nesse sentido, porque, por exemplo, bloquearam um gênio como aquele. Um gênio como aquele nunca poderia ser bloqueado, porque onde teria chegado a gente nem imagina, se tivesse deixado ele ser o que ele gostava de ser, inventor e gênio. Infelizmente, muitas informações saem assim pelos filmes, até documentários no History Channel, até agora History no Brasil publicou uns documentários sobre a vida de Tesla e ficou muitas questões desconhecidas. Eu tenho muito respeito para o professor que tocou exatamente esses pontos que nós vamos falar hoje nessa entrevista, que tratam uma visão da ciência cósmica mais abrangente, mais longe do que sistema cartesiano da ciência de hoje. Exatamente, não terrestre, cósmica. Porque o Tesla era um ser cósmico, sem dúvida alguma. E como que o professor chegou a conhecer o tal de trabalho mais desconhecido de Tesla, como, por exemplo, ondas escalares, ondas de Tesla? Porque um dia me caiu na mão um livro de um coronel da aviação americana chamado Eugene Burden. Esse Eugene Burden é um cientista que escreve tão claramente, explicando a palavras o que não poder explicar matematicamente, que eu comecei a ler aquele livro.